Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá pessoal, tudo bem? No Palavras que Evangelizam de hoje, a gente vai falar sobre a parábola do credor incompassivo. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 21 ao 35 e a gente vai fazer uma análise breve dessa mensagem que Jesus tem para me passar e para te passar no dia de hoje. Então vamos lá. Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não. Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. Quando um começou o ajuste, trouxe-lhe um servo que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com o que pagar, o senhor mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele pedindo: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: Tenha paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que estava devendo. Quando viram o que havia acontecido, os outros servos ficaram muito sentidos. Procuraram o senhor e lhe contaram tudo. Então, o senhor mandou chamar aquele servo e lhe disse: Servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida porque me suplicaste. Não deverias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O senhor se irritou e mandou entregar aquele servo aos carrascos até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, eu acho que essa palavra e essa parábola, né, ela nem precisa tanto de uma explicação. Jesus, ele é bem claro no que ele diz e o exemplo é um exemplo bem forte. Né? Em primeiro lugar, Jesus, ele responde a essa pergunta de Pedro, né? Pedro pergunta: quantas vezes? Até 7 vezes? Jesus responde: não, até 70 vezes 7. E esse número, ele tem um poder, esse número ele tem um significado. Esse 70 vezes 7 significa praticamente um número infinito. Esse 70 vezes 7 representa que nós devemos perdoar, né, os nossos irmãos quantas vezes for necessário, quantas vezes for preciso. Não tem exatamente um número ou um limite o perdão, né? O perdão, ele deve ser ilimitado, assim como é o perdão de Deus para conosco. E aí, quando Jesus ele conta a parábola, ele coloca em contraste o perdão que o Senhor deu para o servo com a falta de perdão com que o servo teve com o seu companheiro. Ele coloca em contraste a misericórdia infinita de Deus com a nossa falta de misericórdia. E aí, o que me chama a atenção é que a parábola ela é bem incisiva. Jesus ele deixa bem claro que a dívida que o Senhor perdoou do servo era uma dívida impagável, era uma dívida inimaginável. E aí logo depois ele conta que esse mesmo servo que foi perdoado dessa dívida, né, impagável, ele não foi capaz de perdoar uma dívida muito pequena, né? A palavra que se usa aqui nessa tradução é quantia irrisória. Era um valor muito pequeno que o companheiro devia a ele e ele não tem essa capacidade de perdoar. E aí Jesus, ele me questiona, né? Quando eu leio isso, e eu acredito que ele possa te incomodar também. Será que quando eu olho para o perdão de Deus para mim, para os meus pecados, quando eu olho para a dívida impagável que eu tenho em relação ao nosso Senhor e todo esse pecado, toda essa dívida que a gente tem, que ele simplesmente perdoou na cruz com o sangue dele, com a doação dele, quando eu olho para tudo isso, como é que eu sou incapaz de perdoar o erro de um irmão, de perdoar o pecado de um irmão? Né? E isso é muito sério,
Quando a gente para olhar esse contraste da misericórdia de Deus para conosco e da nossa falta de misericórdia para com o próximo, isso deve realmente incomodar a gente. E uma coisa que é muito importante é que todas as vezes que a gente reza o Pai Nosso, a gente trata disso. Porque no final da parábola, Jesus ele fala que é assim que o meu Pai que está nos céus vai fazer comigo e com você se a gente não perdoar o nosso irmão de coração. E todas as vezes que a gente reza o Pai Nosso, a gente pede isso. Olha que perigo, né? Vamos dizer assim. Todas as vezes que a gente reza o Pai Nosso, a gente fala que o Senhor ele deve nos perdoar, assim como a gente perdoa o próximo. E acho que o questionamento que a gente precisa fazer hoje é esse. Será que o Senhor vai realmente me perdoar? Se Ele realmente for me perdoar da forma como eu perdoo os outros, será que eu vou ser imensamente perdoado? Porque o nosso Senhor, Ele é misericórdia, mas Ele também é justiça. E Jesus deixa isso bem claro. Então que a gente possa se questionar hoje. Como é que está a minha relação de perdão com o próximo? Eu tenho paciência com o próximo? Eu tenho compaixão com o próximo? Eu tenho esse perdão com o próximo? Para a gente perdoar melhor, para a gente viver uma vida melhor de misericórdia para com o próximo, basta a gente olhar a misericórdia de Deus conosco, né? Então, o convite que eu tenho para você e também para mim hoje é que a gente olhe para o nosso perdão ou para a nossa falta de perdão, para a nossa misericórdia com aqueles que estão próximos de nós ou então com a nossa falta de misericórdia. Então, é isso, eu acho que essa parábola ela é bem clara, Jesus é bem claro e isso deve incomodar, né, o nosso coração e nos fazer crescer em misericórdia para com o próximo e viver uma vida mais santa e com esse olhar de Deus. Da mesma forma como Deus olha para conosco, com esse olhar de misericórdia, que a gente também aprenda com Ele a ter esse olhar para com o outro e que a gente não seja mesquinho, né, no nosso perdão, na nossa paciência e na nossa misericórdia para com os próximos. Amém.